Muito bem, meus amigos, boa noite, paz seja com todos. Eu sou o pastor Carlos Júnior. Estamos falando ao vivo aqui pelo Instagram, @QROL_do Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar conosco. E você também pode acompanhar, não só aqui no QROL do no nosso Instagram, mas também você pode acompanhar nos nossos canais do YouTube, tá bom? @QROL_do no YouTube QROL_do Reverendo Carlos Júnior também. Você vai poder acompanhar essa série de palavras que nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre o projeto de vida, né? É o Minuto Seychelles, projeto de vida 2021, né? Em nome de Jesus. Que bom estar aqui com vocês. Bom, esse ano nós escolhemos um tema muito importante, né? Que está falando sobre reconstrução, né? Reconstrução, reconstruir. E reconstruir muitas coisas, né? Que nós estamos vivendo um período bastante turbulento, complicado, ok? E aí eu queria chamar a sua atenção para algumas palavras, né, sobre o tema que nós escolhemos, que foi Neemias, o livro, né, de Neemias, na qual ele se dispõe a reconstruir as muralhas, né, de Jerusalém. E vamos navegar um pouquinho nesse livro, vamos navegar um pouquinho nessa lei da navegação, na lei da liderança, para que você possa reconstruir, né, em nome de Jesus, para 2021. Sabemos que os prognósticos são realmente catastróficos por tudo que está acontecendo, por todas as situações, não só a questão do Covid-19, mas também o que vai acontecer pós-pandemia. Então nós precisamos reconstruir casamentos, reconstruir casa, reconstruir família, reconstruir igreja, reconstruir empresas. Então nós temos que pegar realmente no que nos ter um alicerce, nos apegarmos ao que realmente pode fazer uma diferença em nossas vidas, que é a santa e gloriosa palavra de Deus, tá bom? Bom, então, se a gente pegar aqui em Neemias, né, capítulo 1, diz o seguinte, olha, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E eles me disseram, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província e estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Muito bem, queridos. Essa aqui é os primeiros 4 versículos do livro de Neemias que eu aconselho você a estar lendo, né? É sensacional. E aqui o plano de fundo que nós estamos vendo é Neemias no cativeiro persa, ok? 100 anos se passaram desde a saída do povo no então Ciro, voltando para Jerusalém, e 100 anos antes da conquista do grande Alexandre o Grande, né? Quando o Império Medo-Persa cai e o Império Grego ele se levanta no seu apogeu através das mãos de Alexandre o Grande. Interessante que mais uma coisa que é importante falar é Neemias, né? Neemias significa aquele que consola. O nome dele já faz menção à sua missão. É uma das coisas que eu quero chegar no céu. Quando eu chegar no céu, eu quero saber do Senhor se o nome de alguns personagens aqui da Bíblia foram dados por causa da sua missão específica, né? Foram dados posteriormente. Talvez o nome dele não era Neemias, né?
Malaquias nós sabemos que é o mensageiro, é aquele que prega, né, aquele que traz um anjo, né, Malak. E é uma das coisas que a gente realmente quer quando chegar no céu. Neemias, aquele que consola, mas uma outra coisa interessante no versículo 1, no mês de Quisleu. E o mês de Quisleu para os judeus é novembro e dezembro, meados de novembro e meados de dezembro, né? Então, para nós, no nosso calendário, estaria nessa época de novembro e dezembro, exatamente tendo uma coincidência ao projeto de vida, né? Novembro e dezembro. Outra coisa muito interessante é no ano 20º do rei Artaxerxes, ou seja, no ano 20, coincidência, né? Estamos também no ano 20, no ano de 2020, passando para 2021. Olha que coisa impressionante. E uma outra situação que me chama a atenção, que ele escreve que ele estava na cidade de Suzã. E a cidade de Suzã era a capital do rei, era a cidade, era o seu lugar de refúgio no inverno, né? Era o seu lugar de refúgio. E aqui, Neemias, ele era um homem de extrema confiança do rei. Neemias era um homem de extrema confiança do imperador, do rei Artaxerxes. Ele estava com o rei lá na cidade de Suzã. Isso prova que Neemias estava gozando de um prestígio muito grande, vivendo juntamente com o rei, e aí prova que ele realmente é um tipo de Cristo, que ele sai de um lugar confortável, de uma alta responsabilidade, e ele vai até os destroços para poder ajudar a consolar, para poder ajudar a salvar os seus conterrâneos, né? Neemias é um dos exilados que não conhece a sua terra, como Daniel, que saiu aos 14 anos e nunca mais voltou. Ele foi responsável em profetizar, em descobrir, né, revelar. Deus revelou para ele a profecia da volta, do exílio, e também ele foi o cara que revelou parte do futuro, juntamente com João e outras pessoas. E exatamente o que acontece, né, aqui com Neemias. Ele está exilado. No versículo de número 2, então, algo me chama muito a atenção aqui. Ele pergunta: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, ok? Com alguns de Judá, e ele pergunta pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Interessante aqui é a empatia de Neemias. Eu falava isso na nossa comunidade, que para 2021 nós vamos precisar de pessoas. Deus, ele requer, Deus ele está contratando, Deus está levantando, Deus está buscando pessoas que sejam empáticas, pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que se preocupam com o seu semelhante. Observe só que Neemias, ele fez duas perguntas. Ele perguntou sobre as pessoas e perguntou sobre as estruturas de Jerusalém. É muito importante você, meu amigo, minha amiga, nesse projeto de reconstrução que nós estamos fazendo, que nós estamos engajados, é muito importante que você seja uma pessoa engajada em ajudar o próximo, em perguntar para o seu vizinho, perguntar para o irmão da sua comunidade, procurar saber se essa pessoa está precisando de alguma coisa. O exemplo de Neemias é um exemplo forte para nós, porque ele chega e ele fala, e ele pergunta: como é que estão as pessoas? Como é que está a estrutura de Jerusalém? Anani, os seus irmãos, então eles falam que os que foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. É mais ou menos o que realmente é a notícia que pode chegar para nós.
diante das pessoas, diante desse cenário tão catastrófico que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu acho que agora é o momento da gente se unir, é o momento da gente realmente tomar posição diante de Deus, ajudar o próximo, focar em ajudar as pessoas, ok? E é muito importante que nós tenhamos, né, essa empatia pelas pessoas, ok? E ele vai então chegar e eles vão falar que a situação está muito complicada, que os muros estão derrubados, as portas estão queimadas, ok? E que a situação realmente em Jerusalém é catastrófica. E aí eu termino esta palavra de hoje dizendo a atitude de Neemias. Primeiramente, Neemias ele ouve tudo isso, ele se assenta, ele chora, ele lamenta, porque toda vez que a gente recebe alguma notícia, o que nos impulsiona é a reflexão. É a reflexão. O que estamos fazendo? O que nós podemos fazer? Qual é o plano que nós temos? Qual o plano que nós temos para 2021? É o que Neemias fez. Meu amigo, minha amiga, olhe para cá. Neemias ele se sentou, ele chorou, ele lamentou, ele refletiu. E ele orou a Deus. E amanhã eu quero falar um pouquinho sobre a oração de Neemias. Quero falar um pouquinho sobre a gente reconstruir então a vida de oração. Então, meus amados irmãos, o projeto de vida de reconstruir nossa casa, nossa família, nossos amigos, a nossa saúde, reconstruir as coisas que foram derrubadas por causa dessa pandemia, devido a tantas coisas alarmantes que nós estamos vivendo, ela chega até os nossos ouvidos e nesse momento a gente senta e a gente começa então a refletir. Você precisa refletir sobre a sua vida, refletir sobre tudo que está acontecendo e fazer esse projeto, pensar para 2021. Tá ok? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muita sabedoria. Eu quero orar por você, abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, para que você possa, nesse momento, refletir, saber o que está acontecendo, para que 2021 nós possamos então focar na reconstrução de nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você poderosamente. Amanhã eu quero falar um pouquinho então sobre oração, a oração de Neemias, e nós vamos navegar nesse projeto de vida 2021. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você poderosamente. Se caso você quiser já ver as palavras completas, você pode estar no nosso canal, você pode fazer uma maratona no projeto Reconstrução, está aí no nosso canal, e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Tá bom, gente boa? Projeto de Vida 2021, Reconstrução, Querol Barra do Jucu, a nova agenda dos Filhos de Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fique na paz, fique com Deus, um grande beijo. Tchau, 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 tchau.